18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você que vem aí na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos a partir de agora, eu e a Karime Leão. Até às 7 da noite, né, Carlão? Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Um salve especial pra você que nos acompanha nas redes sociais no @18horasnews, no Instagram e também no YouTube. Boa noite, gente. E agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje, quinta-feira. Manifestações bolsonaristas diminuem. O número de estradas bloqueadas no país caiu para 73. Aqui no Amazonas, apenas um ponto na BR-230, próximo ao município de Manicoré, segue parcialmente interditado. Começa hoje a 4ª edição da Feira do Polo Digital de Manaus, no Centro de Convenções Vasco Vasques. E o trabalho de travessia de veículos e de pessoas na BR-319 começa um mês depois da queda da primeira ponte. Agora 6h03. Você sempre no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos para mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques desta quinta-feira, 3 de novembro de 2022. Mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, 4 dias após o segundo turno das eleições, as manifestações contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT continuam em dezenas de estados Brasil afora. Aqui em Manaus, manifestantes se mantêm mobilizados, exigindo intervenção federal. As Forças Armadas em ato na frente do Comando Militar na Amazônia, na Avenida Coronel Teixeira, lá na Ponta Negra, Karime. Exatamente, Carlão. Os grupos se revezam desde a madrugada de terça-feira com carro de som, bandeiraço e discursos de protesto contra a eleição de Lula. O trânsito no local continua tumultuado e o que irrita os moradores ali da região, né, Carlão? Karime, mas o fato é que o movimento encolheu. O número bem menor de pessoas continua no local, mas diminuiu. Vamos ver aí os detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. O feriado de finados foi perfeito para líderes do movimento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, iniciado logo após a derrota do presidente nas eleições de 2022. Centenas de pessoas dormiram em frente ao Comando Militar da Amazônia no dia de finados, na área da Ponta Negra, e um grupo menor pernoitou novamente lá de ontem para hoje. A manifestação de ontem, que teve cerca de 5.000 pessoas, de acordo com os organizadores, pede intervenção federal contra a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns políticos estiveram na manifestação de ontem, entre eles o candidato derrotado ao Senado, o coronel Alfredo Menezes. O 18 horas tentou falar com ele para saber como ficam os protestos contra o resultado da eleição, após o presidente Jair Bolsonaro determinar o início da transição de governo, e também para saber se ele acha que há alguma possibilidade real de reverter o processo eleitoral. Mas até o fechamento da reportagem, ele não enviou resposta. O advogado criminalista Luan Mendes explicou ao 18 horas que essas manifestações são legais desde que não se violem direitos de outras pessoas ou não se use o movimento para atentar contra a própria nação. E essa manifestação dos eleitores de Bolsonaro é ilegal porque eles pedem intervenção militar, o que fere a Constituição brasileira, que garante o regime democrático de direito. E dentre várias condutas que nós poderíamos entender como condutas criminosas, nós temos aí o crime do artigo 359-L do Código Penal, que é um crime que foi inserido no nosso Código Penal aí no ano de 2021, que é o crime de tentar, com emprego de violência grave e ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, que pode gerar aí uma pena mínima de 4 anos, podendo chegar até 8. Ou então, aquele crime que as pessoas tentam depor por meio de violência grave e ameaça o governo legitimamente constituído. E aí que esse crime, no caso, possui uma pena mínima de 4, que pode chegar até 12. E é aqui que nós vemos algumas situações onde essas pessoas que de alguma forma se exaltam na manifestação podem estar incorrendo nessas condutas que são passíveis de prisão em flagrante.
O advogado acrescenta que a polícia tem legitimidade para prender essas pessoas em flagrante delito. Ainda conforme o advogado Luan Mendes, a omissão de fala das autoridades gera esses atos antidemocráticos. Essas pessoas estão tentando, de alguma forma, através de um ato democrático, de acordo com boa parte deles, tentando desfazer uma democracia. Em que sentido? É complicado você querer que 58 milhões de brasileiros tenham a sua vontade resguardada quando 60 milhões de brasileiros querem o contrário. 58 nunca foi maior do que 60. Então, por esse motivo é que a maioria deve ter a vontade reconhecida. E é essa tentativa, de alguma forma, de manter determinada pessoa no poder ou de ter o país governado por forças de segurança, como no caso seria as forças militares, é aí talvez um grande retrocesso, né? Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E olhem, a Polícia Federal, a rodoviária, atualizou para 73 o número de interdições e bloqueios nas estradas federais do Brasil, Karime. Exato, e aqui no Amazonas, um ponto na BR-230, próximo ao município de Manicoré, permanece parcialmente interditado por manifestantes que defendem a intervenção federal após a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Toda essa situação vem deixando o país em alerta para o risco de desabastecimento e descarte de alimentos, Carlos. Karime Leão, e segundo a Associação Amazonense de Supermercados, com os bloqueios, o comércio no Amazonas já apresenta aí uma certa instabilidade. E a repórter Nathalie Moraes conversou com o vice-presidente da Associação dos Supermercados do Amazonas, o Ralph Assayag, traz aí os detalhes, traz informação sobre o assunto. A Associação Brasileira de Indústria de Alimentos divulgou uma nota demonstrando a grave preocupação diante dos bloqueios nas estradas organizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a associação, caso os bloqueios persistam, afetarão severamente o acesso das indústrias às matérias-primas e insumos essenciais como leite em pó e fórmulas infantis. Ao menos 500 mil litros de leite podem ser desperdiçados por dia a partir de hoje, se as manifestações dos apoiadores ao presidente não forem encerradas. A entidade do setor alimentício pediu uma ação rápida e efetiva do governo para o desbloqueio imediato das estradas. Os manifestantes permanecem fechando rodovias em pelo menos 7 estados por se oporem à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas desde o domingo. O presidente Jair Bolsonaro já pediu a liberação das vias. E mesmo assim, grupos ainda realizam bloqueios nas estradas. Aqui no Amazonas eram 4 pontos de bloqueio, mas hoje o único ponto que permanece parcialmente bloqueado é no quilômetro 430 da BR-230 na região do município de Manicoré. No trecho, os caminhoneiros seguem promovendo manifestações e apenas um sentido da pista está liberado. Segundo o vice-presidente da Associação Amazonense de Supermercados, Ralph Assayag, o comércio local já apresenta instabilidade. Tem sim, no momento que é um dia dos finados, tanto caminhoneiros como lojistas evitam da abertura de lojas e isso traz aí um pouco de instabilidade, mas voltando à normalidade da passagem nas rodovias, principalmente quando nós estamos explicando, para não faltar produtos de primeira necessidade, como combustível, como material para hospital, alimentação, eles estão cedendo e deixando passarem porque é o correto. O ir e vir das pessoas não podem ser de forma alguma fechada. Eu acho que qualquer manifestação é bem-vinda, mas da forma ordeira e que não crie tumulto para outras pessoas. Nós temos carga realmente chegando, os caminhoneiros já avisaram que já estão passando, então acredito que pode ter algum deslize em alguma coisa, mas nada que afete um grande problema da cidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu nesta terça-feira que as polícias militares podem atuar na desobstrução das rodovias bloqueadas independente do lugar em que aconteçam, inclusive nas rodovias federais. Foram intimados os governadores dos estados e do Distrito Federal, além dos comandantes gerais das polícias militares, procuradores gerais de justiça e dos ministérios públicos estaduais. Em caso de descumprimento, ele determina multa e até afastamento e prisão em
em flagrante do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, por crime de desobediência, além de uma multa de R$100 mil por hora. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha o detalhe, hein? O fato é que todo esse movimento de bloqueios ilegais e protestos pacíficos perderam força de ontem para hoje. O número de pessoas nas ruas é bem menor em relação ao feriado de finados. A situação tende a se acomodar, principalmente após as declarações de Jair Bolsonaro, acenando aí para o reconhecimento da derrota e pedindo o fim dos bloqueios. Calmaria, Carlão. É isso que o Brasil precisa. Que todos acalmem os ânimos para que o país volte à normalidade. Tivemos uma eleição e um vencedor. Ponto final. Não há provas de fraude, gente. E com isso, só resta o quê? O derrotado aceitar o resultado e o vencedor se preparar para governar. Quem é governo passa agora a ser oposição, quem é oposição agora passa a ser governo. Gente, esse é o jogo da democracia, é assim que funciona e vamos seguir em frente. Mix. São 6h13, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas e tudo isso aqui no melhor Mix do Brasil. A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu apresentar uma PEC, proposta de emenda à Constituição, com uma licença para gastar fora do teto de gastos a fim de viabilizar propostas do novo governo. A principal delas, considerada inegociável, é manter o Auxílio Brasil em R$600, Karine. Esse anúncio de PEC do auxílio partiu do relator geral do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, que se reuniu com os emissários de Lula nesta quinta-feira hoje. Mas para falar mais sobre esse assunto, dar mais detalhes, vamos agora para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, a gente falou sobre esse assunto ontem, chegamos a adiantar, esse grande problema que o futuro governo iria enfrentar, fechar essa conta no orçamento. Bom, o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, se encontraram hoje. Para tratar sobre isso também, Cadu, conta pra gente os detalhes. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite. Olha, desculpa que eu tô... Falhou um pouquinho. Na internet. Se falhar, não tem problema. É melhor a gente... Se falhar, Cadu, é melhor a gente fazer... A gente liga pra você, não é melhor? Tá falhando a nossa internet, a nossa conexão com Brasília, com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos. Vamos conversar com ele por telefone. Ele vai dar detalhes pra gente de uma reunião que aconteceu hoje entre o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Eles se encontraram para já alinhar essa equipe, esse governo de transição já para 2023. Adiantamos ontem aqui, conversando com o Cadu de Brasília, que um dos grandes problemas, uma das grandes questões na pauta a ser discutida para 2023 é o valor do Auxílio Brasil de R$600 para que seja mantido. Como é que essa conta vai fechar? Agora sim, fizemos a nossa ligação telefônica com o Cadu. Então, Cadu, dessa reunião de hoje entre Geraldo Alckmin e o presidente Jair Bolsonaro, o que você pode contar pra gente de resultado? Boa noite. Agora sim, né? Boa noite, Karine, aniversariante do dia. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Esse encontro, Karine, aconteceu logo depois da reunião entre o pessoal das duas equipes de transição, de Lula e de Bolsonaro, e pegou todo mundo de surpresa, viu? O encontro foi no gabinete presidencial e, segundo fontes, Bolsonaro apenas disse para o Alckmin que está às ordens. Tudo indica, portanto, que vai ser uma transição pacífica de governo com a carta branca do atual presidente, né? E sobre a transição, Karine, conforme adiantamos ontem, você falou disso no programa 18 horas, a reunião de hoje ratificou o acordo de construir a PEC emergencial para que o governo tenha dinheiro para cumprir com as promessas de campanha. Uma delas, principalmente, é a continuidade do Auxílio Brasil no valor de R$600. Claro que esse programa já está sendo chamado de Bolsa Família.
Esse acordo está sendo construído entre a equipe de transição, na pessoa do Geraldo Alckmin, que está se mostrando aí ser um exímio articulador político, e o senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento do ano que vem. Então vamos ouvir um trecho da fala do próprio senador Marcelo Castro, detalhando o acordo que foi firmado entre ele e o Geraldo Alckmin. Vamos ouvir. De comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$600, que é um compromisso público assumido pelo presidente Lula, e seria inconcebível que as pessoas, 21,6 milhões de famílias, a partir de janeiro recebessem apenas R$400. Então, houve esse entendimento, agora depende de decisão do Congresso Nacional. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Marcelo Castro, relator do orçamento, discutindo aí sobre essa questão fundamental, né? A questão que todo mundo quer saber sobre o valor que será mantido de R$600 para o Auxílio Brasil, né, Cadu? Exatamente, mas ele foi claro, né? Depende agora do Congresso Nacional. Mas a fala do senador Marcelo, Karine, mostra que as forças políticas já operam em favor do futuro governo Lula. Ao contrário do que diziam na campanha eleitoral, que o Lula não conseguiria governar porque não teria maioria no Congresso Nacional. Pelo contrário, as movimentações políticas já apontam que Lula vai ter o apoio de pelo menos 300 deputados federais e 60 senadores, ou seja, maioria nas duas casas. Então o governo Bolsonaro mostrou que o próprio governo Bolsonaro mostrou aí que a caneta do Poder Executivo é muito pesada e é muito complicado exercer um mandato fazendo oposição ferrenha e também ideológica. Então por isso que o barco está virando, as pessoas estão tirando o pé de uma canoa indo para outra, enfim, é um movimento político que é natural do processo. Mas voltando a falar dessa PEC, Karine, que vai ser construída a várias mãos, as lideranças aí políticas estão conversando para tentar colocar tudo no mesmo balaio. Auxílio Brasil a R$600, com aquele adicional de R$150 para as famílias que têm crianças de até 6 anos, também o reajuste do salário mínimo acima da inflação, né, no caso 1,3%, e correção da tabela do imposto de renda, isentando aí quem recebe até R$5.000 de salário. É muita perda de recurso público, né? Mas vamos aguardar, porque a gente sabe que quando o governo quer, tudo acontece, né? Agora, voltando a falar sobre a questão dos protestos em todo o Brasil, Karine, que você falou, a Euginéia, a Nathalie também falaram sobre essa questão. A gente reforça já aqui em Brasília, né? Teve sessão de hoje no Tribunal Superior Eleitoral e o presidente, o ministro Alexandre de Moraes, fez um discurso muito forte, né? Primeiro, ele determinou que a Polícia Rodoviária Federal, que vem sendo alvo e acusada de prevaricação, encaminhe um relatório de suas atividades no prazo máximo de 24 horas. É uma forma de o TSE tentar pressionar esse órgão que é do Poder Executivo. E segundo, no discurso dele, Moraes disse que o resultado das urnas é incontestável e que os manifestantes podem ser criminalizados. Então vamos ouvir um trecho do discurso de Alexandre de Moraes. A democracia venceu novamente no Brasil e quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral e, mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores, que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos. 18 horas.
A gente acompanhou agora a fala do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E em resumo, Cadu, a democracia venceu. Ponto. Foi isso que o ministro falou e é isso e ponto. Faz parte do jogo. Um perde, outro ganha, né, Cadu? Exatamente. Nem no esporte isso acontece, né, Karina? Eu vou contestar, o Corinthians vai contestar o resultado da Copa do Brasil? Não vai, né? É o processo, é o resultado que saiu nas 4 linhas, o jogo foi jogado em campo, da mesma forma, na democracia. O jogo foi jogado nas urnas, então é preciso respeitar. Mas é importante reforçar o que você já falou, que as manifestações são legítimas desde que você defenda pautas democráticas, constitucionais e que não tire das pessoas o direito de ir e vir. E é o que está acontecendo. Dentro da lei, né? Temos leis e temos uma Constituição que precisamos obedecer. E não faz parte do jogo e não faz parte das leis da nossa Constituição impedir as pessoas de ir e vir, né, Cadu? Exatamente, foi o que aconteceu com aquele caminhoneiro, não sei se você acompanhou no dia de hoje. Hoje explodiu nas redes sociais o vídeo do rapaz que ficou pendurado no para-brisa de um caminhão, tentando impedir um caminhoneiro de seguir viagem. Quem estava errado? Ele, o manifestante, porque o caminhoneiro já estava liberado a pedido do próprio presidente Bolsonaro para desbloquear as vias, então ele estava seguindo viagem. O manifestante, agindo contrariamente, tentou impedir esse caminhoneiro de seguir o trabalho dele e subiu no para-brisa do caminhão. Ele se agarrou no para-brisa. É claro que o caminhoneiro seguiu devagar, não, né? Enfim, o rapaz não caiu, né? Esse manifestante, ele se agarrou. Ainda bem que não, né? Não caiu. Ia ser outra história horrenda, né? Deus o livre, ainda bem que nada de mal aconteceu. E teve outros casos, né, o Karime, de violência também. Teve carros depredados, pessoas sendo agredidas, pessoas que estavam vestidas de vermelho foram agredidas em via pública, para você ver. O jornalista da Jovem Pan, o uniforme da Jovem Pan é a blusa vermelha com a logo da emissora, do veículo de comunicação. Tiraram a blusa dele, foi uma situação muito vexatória para o jornalista, não é? Quem está protestando contra o resultado das eleições, mas de uma forma ordeira, está indo para casa. Agora, quem está querendo exigir intervenção federal, acompanhando e sabe que que a Constituição não apoia, é uma pauta antidemocrática, está ficando lá. Então, eu volto a falar, esses grupos, essas pessoas estão sendo manipuladas e orientadas por grupos que são muito bem organizados aí digitalmente, que operam em todo o Brasil. Então tem que ter muito cuidado nesse sentido para você não ser manipulado. Proteste, mas siga a Constituição, né? Porque a gente lutou tanto para ter uma Constituição brasileira, tanta gente morreu para ter essa nossa Constituição, né? E agora a gente está descumprindo as regras que estão lá, né? Volto com vocês, Karine e Carlão. Cadu, olha só, um assunto agora que é importante é a sequência, né, desse novo governo aí. Todos nós estamos interessadíssimos em saber aí quais serão os ministros, né? Um dos primeiros pontos aí importante nesse novo governo aí. Você já tem de bastidor aí alguém já sendo nomeado, né, quando começar aí essa transição? Os prováveis, né, Carlão? Os prováveis nomes aí que vão figurar no ministério? Olha, já virou bet, né? A gente tá para criar aquele aplicativo bet para saber em quem aposta. Vai virar bolão essa história. Porque tem muita gente, né? São muitos nomes sendo ventilados, mas provavelmente no final quem vai decidir vai ser o PT, serão os partidos aliados e o próprio presidente Lula. Mas a gente vai concentrar aqui, eu vou concentrar um pouquinho na questão da cultura, que foi o assunto do dia hoje. A última notícia foi que a cantora Daniela Mercury estaria sendo cotada para assumir o Ministério da Cultura, que vai ser recriado, né? Outro nome jogado nessa bolsa de apostas aí é o cantor Chico César, que ele já foi secretário de Cultura do estado da Paraíba. E tem outro nome sendo ventilado, que é do ex-diretor da Ancine, Manuel Rangel. São muitos nomes aí jogados ao vento, Karine e Carlão, mas é porque há muita expectativa em torno dessa pauta da cultura.
A gente sabe que no governo de Bolsonaro, a cultura deixou de ser uma pasta de ministério para ser uma secretaria que teve o recurso bem reduzido. E as pessoas que chefiaram a Secretaria de Cultura tiveram uma atuação mais ideológica do que técnica, Carlão. A exemplo do incompetente Mário Frias, que até perdeu a eleição para deputado federal. E teve também bloqueio daqueles recursos das leis Aldir Blanc, Paulo Gustavo, que dariam fôlego ao setor da cultura na época da pandemia. Até hoje, gente, o recurso está contingenciado pelo Ministério da Economia e agora virou pauta no Senado Federal para ver o que vai fazer para liberar esses recursos. E no meio dessa farofa, gente, tem também o nome da deputada federal Jandira Fegali, que seria uma opção política para exercer a pasta da cultura. Ela é líder do PT na Câmara dos Deputados. O fato é que esse nome vai ser definido só nos próximos dias pelo próprio Lula, com a ajuda da equipe de transição. E a gente sabe que Lula está lá em Porto Seguro de férias, né, fazendo a lua de mel dele. Na pasta da educação, Karime e Carlão, o nome de Fernando Haddad perdeu um pouco de força, viu? Depois que ele próprio disse que não quer assumir essa função. Então subiu o nome da senadora Simone Tebet, que também está sendo cotada para o Ministério da Agricultura. Então só no finalzinho aí que vai ser definido qual pasta ela vai poder assumir, dentro da configuração política que vai ser montada, né? A distribuição para os partidos. Na pasta da economia, tem o Henrique Meirelles. A imprensa divulgou que ele teria aceitado o convite do presidente Lula, desde que ele tenha a liberdade para compor o próprio time, as equipes técnicas da Caixa e do Banco do Brasil. São duas instituições extremamente estratégicas na composição do Ministério da Economia. Isso deixou Lula numa situação muito difícil, Karime, porque ele não vai poder fazer suas indicações políticas para dentro do Banco do Brasil e da Caixa, ou seja, vai diminuir o poder político na área da economia. Então vamos acompanhar para ver qual vai ser o resultado dessa salada. Se porventura Henrique Meirelles aceite o convite, de fato, né, ele já começa o governo com essa bomba aí, que é a PEC emergencial, que vai permitir o rombo no teto de gastos para cumprir as promessas de campanha. Logo ele que foi o autor da lei do teto de gastos. Então vamos aguardar e conferir. Karime e Carlão. Cadu, então, para atualizar aqui a respeito dos bloqueios das rodovias, a Polícia Rodoviária Federal divulgou agora há pouco que todas as estradas do Amazonas foram liberadas agora. Temos também uma outra informação, que depois da vitória de Lula na corrida presidencial, o bispo Edir Macedo, que apoiou Jair Bolsonaro, agora fala em perdoar o petista. Em live nas redes sociais, o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus afirmou o seguinte, abre aspas, não podemos ficar com mágoa porque é isso que o diabo quer. O diabo quer acabar com a sua fé, com seus relacionamentos com Deus, por causa de Lula ou dos políticos. Não dá, minha filha, bola para frente, vamos olhar para frente. Ele segue, né, o Edir Macedo, o bispo Edir Macedo segue dizendo que ele orou para Deus e queria que o Bolsonaro ganhasse, mas seja feita a vossa vontade, sobretudo porque o Senhor quem manda. Escreveu assim o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. É isso aí, né? Jogo jogado, bola pra frente, democracia é assim. Agora, e por falar em bola pra frente, Cadu, já temos aí viagens internacionais programadas para o presidente eleito antes mesmo da posse dele. Qual o destino, Cadu, a gente já sabe? Karime, antes de tomar posse, o Lula quer viajar para alguns países da América do Sul, incluindo a Argentina e o Uruguai. A Argentina, a gente sabe que há um alinhamento político e, embora a Argentina seja um grande parceiro, um parceiro comercial do Brasil, e tem também o Uruguai, cujas relações comerciais têm se enfraquecido nesse governo. Ele também pretende ir para os Estados Unidos para visitar Joe Biden e, em seguida, viajar para a Europa, alguns países da Europa, principalmente do leste europeu, onde ele pretende recosturar velhos acordos políticos. Então a gente vai acompanhar com relação à Rússia, à Ucrânia, e recebeu mensagens ali do presidente Zelensky, né, de apoio a ele, de parabenização pela eleição de Lula, mas a gente vai acompanhar esse processo porque tem a questão dos fertilizantes.
A gente sabe que o governo Bolsonaro fortaleceu muito o setor do agronegócio no país. Isso é um ponto positivo do governo do presidente Bolsonaro, que colocou o Brasil num ponto de protagonismo, né, num patamar de protagonismo na área do agronegócio, porém ele não avançou nessa pauta de ser autossuficiente na questão do fertilizante. Então ele precisa da Rússia e da Ucrânia para fornecer esse insumo para o agronegócio. Então agora vamos aguardar, ver se Lula vai dar continuidade a esse planejamento estratégico na área econômica. A China também está na pauta do presidente eleito Lula, viu, Karime? A China é o maior parceiro comercial do Brasil, é o maior comprador das commodities brasileiras, principalmente milho e soja, mas a relação entre Brasil e China seguiu estremecida ao longo desses anos, principalmente por causa dos conflitos ideológicos que foram provocados pelo presidente Bolsonaro durante a pandemia. Então Lula pretende se reunir com o presidente Xi Jinping, né, para tentar reforçar as relações comerciais em outras áreas, principalmente no setor de telecomunicações. Tem um acordo bilionário em andamento com grupos chineses para implantar a internet 5G em todo o país. Então, esse acordo precisa ser cumprido e executado para que a internet possa melhorar em todo o país, principalmente nas cidades do interior. Lula também já confirmou presença na COP27, no Egito, que vai discutir a questão climática. E depois que ele tomar posse, em janeiro, ele já está confirmado em Davos, para participar do Fórum Econômico Mundial. Agenda cheia, agenda internacional cheia aí para tentar reconstruir o cenário diplomático do Brasil. Volto com vocês, Karime e Carlão, e um abração para você, Karime. Feliz aniversário, que Deus te abençoe sempre, minha querida. Amém, meu querido. Muitíssimo obrigada, viu? Muito obrigada, Cadu. Boa noite. Cadu. Valeu, gente. Um abraço, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Agora 6h33, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Ministério do Desenvolvimento e Cooperação da Alemanha informou hoje que o país está pronto para retomar os investimentos no Fundo Amazônia. Caixa criado no início dos anos 2000 para financiar a preservação da floresta. A Alemanha está disposta a liberar de imediato 656 milhões de dólares, equivalente a 3 bilhões e 200 milhões de reais, Karime. E esse é o segundo aceno internacional de apoio à preservação da Amazônia, viu, Carlão? Na segunda-feira, a Noruega anunciou a liberação de novos recursos. Hoje, o fundo tem cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais parados por causa da suspensão do fundo, feita pelo governo Jair Bolsonaro. Em 2019, o Fundo Amazônia ficou travado para novos projetos em razão de um impasse entre a Noruega e o governo brasileiro. Isso porque o Brasil pretendia mudar as regras de liberação dos recursos. Karime, e a reativação do Fundo da Amazônia será discutida agora entre representantes dos países doadores e a equipe de transição do presidente eleito. Vale lembrar que na semana passada a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou favoravelmente a um pedido de partidos de oposição para forçar o governo federal a reativar o fundo até em 60 dias. 18 horas. E o projeto de lei orçamentária anual, LOA, de 2023, começou a ser analisado pela Assembleia Legislativa. O projeto prevê para o primeiro ano do novo mandato do governador Wilson Lima um orçamento de 26 bilhões de reais, 2 bilhões a mais que este ano. E agora, Karime, os deputados poderão apresentar emendas nas comissões internas. Segundo o presidente da Assembleia, o Roberto Cidade, do União Brasil, cumpridos os trâmites internos da Assembleia, a LOA segue para a votação em plenário na última sessão deste ano. Mix. E passadas as eleições, deputados do Amazonas destacam a necessidade de conciliar o país e parabenizam os eleitos. O tema predominante dos discursos dos parlamentares foi a necessidade de apaziguar os ânimos para reconciliar as pessoas. A repórter Odinê Araújo tem os detalhes. O reconhecimento aos eleitos e a busca de pacificação do Brasil deram o tom dos depoimentos dos deputados estaduais na sessão de segunda-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. O presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, parabenizou o governador Wilson Lima pela reeleição e Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória no pleito. Roberto Cidade disse que é preciso respeitar a decisão soberana do povo brasileiro. Com certeza o governador Wilson Lima vai iniciar esse mandato mais maduro, mais experiente e irá fazer
tudo pelo bem do povo do estado do Amazonas. Acredito e nós temos que respeitar a decisão soberana do povo brasileiro. O Lula venceu as eleições. Quem perde tem que aceitar, e quem ganha, nós temos que aplaudir e respeitar a decisão do povo. O deputado Serafim Correia, crítico do governo Bolsonaro, disse que o momento é de descer do palanque e unir o país. Entendo que chegou a hora de descermos do palanque, todos, sem exceção, e procurarmos reconciliar o país. O país hoje é um país dividido. A agressividade nunca foi tão grande quanto tem sido agora. E daqui para frente, o desafio que está colocado para todos os brasileiros é de encontrarmos o caminho de geração de emprego, de desenvolvimento, de comida na mesa, de equilíbrio social, de equilíbrio econômico, porque fora disso será um desastre. O deputado Wilker Barreto, por sua vez, formou coro para que os eleitores de Bolsonaro reconheçam a vontade das urnas. Quanto à reeleição de Wilson Lima, o deputado, que é crítico do atual governo, disse que torce para que ele acerte dessa vez. Desejar que o Wilson venha acertar, precisa acertar, mas eu quero dizer, deputado Roberto Cidade, que se ele errar, eu estarei aqui vigilante para chamar a sua atenção, que eu espero que ele escute a oposição e estanque a sangria da corrupção, que infelizmente rodeou o seu governo. Não torço para que esse segundo mandato seja pior do que o primeiro. Deputado Dermilson, nós estamos aqui querendo o bem do Amazonas. Por sua vez, o deputado Dermilson Chagas também parabenizou os eleitos e disse que anseia pela união do Brasil novamente. E que a gente possa ter um país mais pacífico, onde nós estávamos vivendo um acirramento. Nós estávamos vendo a diferença entre rico e pobre, entre preto e branco, onde a gente estava vendo a guerra entre governo federal e governo estadual, a disseminação, muitas das vezes, do ódio. Um governo de poucos, não de todos. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, já tem o apoio declarado de 18 dos 24 deputados para permanecer no cargo em 2023. A eleição só acontece no dia 1º de fevereiro do ano que vem, mas os deputados decidiram antecipar os entendimentos e declarar apoio ao atual presidente, que inclusive foi o mais votado nas eleições deste ano, com mais de 105 mil votos, né, Carlão? Karime, o nome do Roberto Cidade também tem o apoio do governador Wilson Lima e deve ser praticamente aclamado na eleição prevista para fevereiro do ano que vem. 18 horas. Olha só, o deputado federal Marcelo Ramos, do PSD, que saiu derrotado na eleição deste ano, anunciou que está de mudança e vai para o estado de São Paulo para iniciar uma nova fase em sua vida, Karime. Desta vez, ele vai aí atuar na iniciativa privada. Pois é, Carlão, e ele declarou o seguinte, abre aspas: hoje começa uma nova fase da minha vida em São Paulo. É hora de iniciar a transição para iniciativa privada a partir de projetos que me entusiasmam e garantem estabilidade para o meu futuro, fecha aspas. Marcelo Ramos disse ainda que a mudança acontece depois de ficar 20 anos na vida pública. Marcelo Ramos chegou a ocupar a vice-presidência da Câmara dos Deputados em Brasília. Foi presidente e relator de importantes comissões. Foi destaque na mídia nacional por algum tempo, mas foi derrotado na eleição deste ano, ficando em terceiro lugar no seu partido com apenas 73 mil votos. 18 horas. Perdão, Carlão, daqui a pouco aqui no 18 horas começa o trabalho de travessia de veículos e de pessoas na BR-319, um mês depois da queda da primeira ponte. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora são 6 horas e 41 minutos, você está no melhor mix do Brasil e nós vamos agora conferir o tempo e a temperatura para amanhã. Amanhã, sexta-feira, já final de semana aí na porta, nós vamos saber como vai estar o tempo para amanhã. Tempo e temperatura, Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. De noite também, a noite deve ficar nublada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são 0%. Não tem chances de chuva para amanhã, viu? E a umidade relativa do ar fica entre 39% e 86%. Mix. Olha só, a Secretaria Municipal de Saúde visita a partir de hoje, quinta-feira, mais de 25 mil imóveis de Manaus para ter informações sobre a infestação pelo mosquito Aedes aegypti. E a atividade faz parte aí do segundo levantamento de índice rápido de 2022, Karine. Carlão, e de acordo com a Secretaria, a programação segue até o dia 18 deste mês e pretende visitar o total de 25.374 imóveis selecionados por amostragem nos 63 bairros da cidade. O levantamento é feito 2 vezes por ano e permite a identificação do nível de risco em Manaus e em cada bairro para as doenças transmitidas pelo mosquito. E o chefe do Núcleo de Controle de Agravos transmitidos pelo Aedes, Edivaldo Rocha, ele conversou com a nossa equipe e falou da importância de todo esse trabalho. Vamos acompanhar. Com relação ao tipo de doença que é transmitida pelo Aedes aegypti, a gente tem aí a dengue, 4 sorotipos, zika, chikungunya, febre amarela urbana, se no caso aparecer por isso, também é importante as pessoas estarem vacinadas contra a febre amarela. Então, esse é o nosso trabalho. Nós vamos estar atuando nos 63 bairros oficiais de Manaus, cerca de 70 extratos, e o objetivo no final é criar um mapa de vulnerabilidade que vai direcionar as ações e apontar qual é o bairro que está mais vulnerável, onde precisa realmente de intervenção. Nós estamos trabalhando nas 4 zonas de Manaus, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. A gente só não trabalha na zona rural, mas dentro da área urbana, que é onde realmente o mosquito se encontra, nós estamos trabalhando. E o nosso objetivo é começar hoje, dia 3, e até o dia 18 desse mês de novembro. 18 horas. Olha só, queda da primeira ponte na BR-319 já completou um mês. Inclusive aqui no 18 horas nós falamos sobre essa situação em vários momentos, que deixou mortos e feridos. E mesmo passado um mês, o transporte de veículos e de pessoas só começou ontem, Karine. Pois é, Carlão. Lembrando que foram 2 pontes que caíram no intervalo de menos de uma semana. A balsa já havia chegado no dia 27 de outubro, mas só ontem, dia 2 de novembro, que começou a funcionar. E o repórter Hector Silva traz mais detalhes pra gente. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, informou por meio das redes sociais que a balsa da empresa Amazônia Navegação, responsável por realizar a travessia sobre o rio Curuçá, na BR-319, iniciou a operação a partir da meia-noite da quarta-feira, dia 2. Segundo a agência, o transporte será gratuito para todos os passageiros. A balsa faz travessia no local onde ocorreu o desabamento de uma ponte na BR-319. O envio da balsa foi realizado no dia 27 de outubro por meio de uma operação do governo federal com apoio do governo do Amazonas. Porém, só começou a funcionar ontem, após um mês da queda da primeira ponte. O presidente da Associação Amigos da BR-319, André Marcílio, falou sobre os prejuízos causados por um mês. A BR-319 passou mais de 30 dias interditada no rio Curuçá, onde caiu a primeira ponte, e no rio Altair-Mirim, onde caiu a segunda ponte. Todas por irresponsabilidade, por não ter um acompanhamento devido do DENIT. Devido a isso, a população que mora ali naquela redondeza ficou abandonada durante mais de 30 dias, porque os produtores não conseguiam escoar sua produção, tendo prejuízos enormes. Quando queriam fazer o transporte da sua produção, não podiam colocar no barco da Defesa Civil, então tinham que ficar ali esperando o momento para poderem fazer todo o processo de liberação do trânsito. Enquanto isso, a produção era perdida. Fora o custo do frete de produtos perecíveis, que ficou muito alto. A água mineral, que custava 10, estava 20, o frango, que era 30, estava R$60, e fora as vidas perdidas, que foram
Curuçá ali e ainda tem um corpo que não foi encontrado. Então esse prejuízo foi muito grande, a demora de todo esse processo das autoridades não tratar como prioridade um desastre tão complicado como esse da 319 causou inúmeros prejuízos imensuráveis. A balsa começa a funcionar 35 dias após o desabamento da ponte, 24 horas por dia, com partidas a cada 30 minutos. O transporte será gratuito para todos os passageiros, conforme a agência informou. A embarcação de 38 metros de comprimento foi levada em uma carreta de um porto do Careiro da Várzea para o trecho do rio Curuçá, onde iniciou a operar, ao lado do local onde a ponte caiu. Questionada sobre o porquê da demora, a ANTAQ não respondeu à reportagem do 18 Horas. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. São 6 horas 47 minutos, você no melhor mix do Brasil e conferindo os destaques desta quinta-feira. Daqui a pouquinho, no 18 Horas, você confere o número de pessoas que se autodeclararam indígenas no Amazonas subiu 10 vezes em relação ao censo de 2010. Esse é o nosso assunto em instantes. Mix. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas começou hoje as ações do Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. A campanha tem o objetivo de alertar o homem sobre a importância do diagnóstico precoce de doença crônica, como diabetes, hipertensão e câncer de próstata. O Novembro Azul é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Urologia. E esse ano, Carlão, a campanha vem com o tema #Saúde também é papo de homem. E segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, aqui no Amazonas, se estima que 480 homens desenvolvam o câncer de próstata ao fim deste ano. O médico urologista da Fundação FCCOM, Giuseppe Figliolo, conversou sobre a importância da campanha para a saúde do homem. Vamos ouvir. Novembro Azul é uma campanha mundial de conscientização da saúde masculina. Dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. E muitas pessoas querem saber como é feito o diagnóstico do câncer de próstata, como é que a pessoa pode se prevenir, quais são as formas de tratamento, enfim, são muitas dúvidas que os homens têm. E a ideia aqui é tentar, pelo menos, fazer uma campanha educativa para conscientizar os homens no sentido de que o câncer de próstata, ele é uma doença silenciosa. No início, ele não dá sintomas. E é justamente nessa fase que seria o ideal para fazer o diagnóstico, através de um exame simples, que é o exame de sangue, o PSA, e também do toque retal. Quando existe suspeita em algum desses exames, ou no PSA ou no toque retal, está indicado fazer uma biópsia. Quando a biópsia vem positiva para câncer de próstata, existem várias formas de tratamento, dentre elas a cirurgia, que pode ser feita por via convencional, pode ser feita por via laparoscópica, ou existe o tratamento com radioterapia. A grande verdade é que 90% dos cânceres de próstata, quando são diagnosticados em fase inicial, eles têm tratamento e a pessoa fica curada, fica livre do câncer. É uma doença que tem uma prevalência muito alta, estima-se aproximadamente 65 mil novos casos por ano no Brasil e aqui no Amazonas pelo menos em torno de 500 novos casos a cada ano. Normalmente acomete indivíduos a partir da 4ª, 5ª, 6ª década de vida e recomenda-se fazer o exame anual a partir de 50 anos e para quem tem algum antecedente na família, pai, irmãos, tios que tiveram problema de câncer de próstata a partir de 45 anos. 18 horas. Olha só, o IBGE adiou a conclusão do Censo Demográfico 2022. A coleta, que deveria acabar no final de outubro, só vai terminar no fim do ano. Até agora já foram recenseadas 63% da população estimada do país, o que corresponde a 215 milhões de pessoas, em mais de 47 milhões de domicílios. E ainda segundo o IBGE, a entrega das informações para o Tribunal de Contas da União vai ser feita no dia 28 de dezembro. Aqui no Amazonas,
Amazonas, a expectativa é que a população deve chegar à marca dos 4.100.000. Até o dia 31 de outubro deste ano, o IBGE registrou 3.272.126 habitantes. Esses números que representam 76,6% da população estimada. E os dados divulgados pelo Censo 2022 apontam que no Amazonas as mulheres correspondem a 50,2% da população e homens representam 49,8% dos habitantes. E o superintendente do IBGE do Amazonas, Ilcleson Mendes, destaca que o estado é uma das unidades da federação mais adiantada na conclusão do censo. Vamos ouvir. No país, o Amazonas está ali entre os 10 primeiros estados em termos de produtividade do Censo Demográfico 2022. Nessa reta final, nosso foco será concluir a varredura de todos os setores censitários para garantir que nós tenhamos feito a cobertura completa do território dos nossos municípios e recenseado toda a população, tanto na zona urbana quanto na zona rural. 18 horas. Olha só, novidade interessante do levantamento deste ano é que o número de pessoas que se autodeclararam indígenas subiu 10 vezes em relação ao censo do ano de 2010. O coordenador técnico do censo no estado, Tiago Almude, explica que fatores contribuíram para o aumento no número de indígenas. Vamos ouvir o que ele disse. Nós consideramos que isso se deve não somente ao aumento da população, mas em grande parte ao aumento da autodeclaração. Não quer dizer que o número de indígenas subiu realmente nessa proporção durante esse período de 2010 para agora, mas que o aumento da autodeclaração fez com que esses números se elevassem dessa forma. 18 horas. Daqui a pouco, aqui no 18 horas, você vai conferir que 51% dos amazonenses estão com nome sujo. São os maiores devedores do país. Em instantes. Mix. 6 horas e 53 minutos em Manaus. Tempo e temperatura, hein, Carimilhão? Vamos fazer aí para hoje à noite, hoje de quinta-feira. Tempo e temperatura, Carimilhão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a noite deve ficar nublada. A mínima prevista de 23 graus. A máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva também não tem, gente. 0%, tá? E a umidade relativa do ar fica entre 38% e 90%. Mix. E começa hoje a 4ª edição da Feira do Polo Digital de Manaus, no Centro de Convenções Vasco Vasques. A expectativa é de movimentar o setor tecnológico da região norte. O evento tem duração de 3 dias e nesta edição a feira vem com o tema Manaus Global e vai contar com áreas startups, onde pequenas e médias empresas com ideias inovadoras vão poder apresentar suas criações. O repórter Hector Silva tem mais informações. Vamos acompanhá-lo. Com expectativas de movimentar o setor tecnológico na região norte, a 4ª edição da Feira do Polo Digital de Manaus começou nesta quinta-feira, dia 3, a partir das 14 horas. O evento terá duração de 3 dias e conta com a participação de profissionais renomados da área tecnológica, através de palestras, workshops e apresentações. Euler Guimarães, presidente da CODESE Manaus, Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Manaus, responsável pela organização do evento, destaca que a feira deste ano tem por objetivo ser um evento global. Feliz porque a gente tem recebido alguns feedbacks de participantes, expositores e pessoas que estão participando de uma forma geral, que a gente conseguiu, de forma surpreendente, elevar ainda mais o patamar do evento. A gente está fazendo este ano no Vasco Vasques, que é um centro de convenções bem grande, preparado, e a gente tem realmente evoluído nessa questão, da mesma forma que o Polo Digital de Manaus tem sido conhecido em outros lugares do mundo. Para você ter uma ideia, o pessoal do Web Summit nos procurou para querer saber mais e disse que está disposto a ajudar a fazer com que a gente torne a Feira do Polo Digital de Manaus um evento global. E a gente quer muito isso, a gente quer que o Polo Digital de Manaus seja global, que ele faça tecnologia para o mundo.
As inscrições para a feira, que acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques, são gratuitas. Para se inscrever, é necessário entrar no site feiradopolodigitaldeManaus.com.br. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,14%, cotado a R$ 5,12. O euro fechou em baixa de 1,13%, cotado a R$ 4,99. O Bitcoin fechou também negativo, em menos 0,47%, aos R$ 104.340. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em ligeira queda de 0,03%, aos 116.896 pontos. Carlão, sabe aquela história de aquele ditado, devo, não nego, pago quando puder? Pois é, foi atualizado, gente, esse ano. Agora é devo, não nego. E não estou sozinho, né, gente? Com certeza não. A frase traduz a realidade de mais da metade da população amazonense. Isso porque 51,8% dos amazonenses estão com nome sujo, com dívidas ativas. Somos os maiores devedores do país, Carlão. Karine, para quem pretende negociar as dívidas, o Feirão Serasa Limpa Nome começou nesta terça-feira. Participam mais de 260 empresas de vários segmentos, como bancos, telefonia, varejo e universidades. E a novidade desta edição é a possibilidade de pagamento no Pix, como explica a repórter Nathalie Moraes. A crise econômica no país faz a inadimplência bater recorde pelo segundo mês consecutivo neste ano, deixando mais de 65 milhões de pessoas com dívidas atrasadas em outubro. No Amazonas, quase 52% dos consumidores têm dívidas em aberto. O Amazonas é hoje o estado com o maior número de devedores do país proporcionalmente à população adulta. Segundo o coordenador do Serasa, Tiago Ramos, as contas básicas são as maiores responsáveis pelas contas atrasadas aqui no estado. O Banco Central do Brasil e a Federação Brasileira de Bancos e a Secretaria Nacional do Consumidor, o PROCON, estão trabalhando em conjunto no mutirão que reúne mais de 160 instituições. Começou o maior feirão Serasa Limpa Nome da história. São mais de 260 empresas parceiras, juntas com a Serasa, oferecendo até 99% de desconto na negociação de dívidas em todo o país. Esse ano com uma grande novidade, que é o pagamento via Pix. Com ele, a dívida sai do seu nome em até 24 horas. Consumidores que desejam renegociar as pendências financeiras podem aproveitar o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. O volume de contratos em atraso repactuados na pandemia entre os anos de 2020 e 2022 chegou a 22 milhões, contabilizando 1,1 trilhão em saldo negociado. Para Tiago, essa é uma solução buscada pelas empresas para que os brasileiros endividados possam recuperar o poder de compra sem impactar na renda mensal. Para participar, basta acessar gratuitamente os nossos canais digitais, o nosso aplicativo Serasa ou o site www.serasa.com.br, fazer um rápido cadastro em até 3 minutos. Você tem acesso às dívidas que estão no seu nome, as condições de pagamento e já conclui a negociação por lá mesmo. As negociações podem ser realizadas por meio da plataforma consumidor.gov.br ou pelos canais diretos das instituições participantes disponíveis na página do Mutirão. Uma das novidades é a possibilidade de pagamento via Pix, a baixa da negativação em até 24 horas e descontos que podem chegar a 99% do valor das dívidas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 7 em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou um relatório apontando para a grilagem de 14 milhões de hectares de terra na Amazônia. O relatório será apresentado na COP27, a Cúpula do Clima, que acontece entre os dias 6 e 18 desse mês, lá no Egito. O documento também registra que o Brasil lidera o ranking dos países que mais promovem desmatamentos ilegais desde a década de 1990. O Brasil assumiu na Cúpula do Clima das Nações Unidas no ano passado
renovado o compromisso de zerar o desmatamento ilegal até 2028. É sempre bom lembrar que a grilagem é a prática criminosa de invadir, ocupar, lotear e obter ilicitamente a propriedade de terras públicas, ou seja, roubo de terra do país, roubo de terra do povo brasileiro. Além disso, segundo o relatório dos senadores, dos 14 milhões de hectares grilados, ao menos 3,5 milhões de hectares já foram desmatados ilegalmente. É preciso que o Brasil busque o desenvolvimento sustentável, levando em conta a qualidade de vida de sua população. Qualidade de vida, esta que está intimamente ligada à proteção do meio ambiente na Amazônia. 18 horas. 7:02, Karime Leão. Boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo e até amanhã. Obrigado. Continue bem. Continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.